fucking fight back. É a nossa pergunta, então, para o Pedro Henrique Torre, que está lá no Ninho do Urubu e já traz para a gente, então, atualizações, informações e, claro, repercussão da oficialização da queda do Vitor Pereira. Pedro, com você aí, como é que a notícia já repercute em frente aí ao Centro de Treinamentos do Flamengo? Bom dia. Tudo bem, Bruno? Bom dia também a Mari, bom dia Eugênio, Marra, todos os amigos do Sport Center. Estava agora ao vivo, quando eu falava, saiu a nota do Flamengo, falava da possibilidade que o Flamengo devia soltar essa nota antes mesmo do treinamento que foi passado para tarde, a reapresentação estava marcada para amanhã, o Flamengo passou para tarde e aí devia de informar a saída do Vitor Pereira antes mesmo dessa atividade, e foi o que foi feito. O Flamengo soltou a nota, o Clube de Regatas do Flamengo informa que o treinador Vitor Pereira e sua comissão técnica não comandam mais o elenco profissional. A direção agradece ao profissional e deseja sorte na continuidade da carreira. Bem breve essa passagem de Vitor Pereira pelo Flamengo. Não resistiu aí, ou resistiu até demais na visão de muita gente depois de tantas pancadas nesse início. Na verdade, o Flamengo já tinha tomado essa decisão desde o fim da noite, na madrugada ali de domingo, depois desse impacto no Fla-Flu. Muita gente dentro do clube acreditando assim, falava assim internamente assim, ele não devia nem ter dado coletiva de imprensa, porque muita gente acredita que foi a maior vergonha do Flamengo em uma decisão. A atuação que houve, uma série de desmandos, então muitos acreditam que foi de fato a maior vergonha que o Flamengo apresentou. Então isso deixou o Vitor Pereira ainda mais enfraquecido, as séries de decisões que ele teve na última semana, enfim, a levar um time reserva lá contra o Alcas na Libertadores, uma situação mais complicada. Agora, o Mário Jorge, que é da equipe Sub-20, deve comandar a equipe contra o Maringá na quinta-feira, fora de casa, pela Copa do Brasil. E aí o Flamengo busca outras alternativas. O nome, o redentor de sempre do Flamengo, que a gente sempre fala, é o Jorge Jesus, né? O Jorge Jesus fica na alça de mira do Flamengo. Como eu estava falando antes, a questão havia uma certa resistência ainda do presidente Rodolfo Landim, isso porque ficou muito chateado da forma como ele saiu um mês depois de assinar a renovação em 2020. Se recusou, assim, não quis voltar no fim de 2021. O Flamengo acertou com Paulo Souza e depois causou um rebuliço danado no ano passado, em 2022. Ali, quando veio para o Brasil, concedeu entrevistas, tumultuou o ambiente quando tinha o Paulo Souza. Ficou bem chateado o presidente Rodolfo Landim, mas pelo que a gente sabe, ele já se mostra um pouco mais flexível quanto a essa ideia de ter de volta o Jorge Jesus no comando do Flamengo. Então tem que ver essa questão com o Fenerbahçe, ele tem mais 2 meses de contrato. Uma ala também acredita que o Sampaoli poderia ser uma boa possibilidade para o Flamengo, uma ala que até já defendeu a vinda do Sampaoli em outras possibilidades. Ele está desempregado no momento, então é isso. Vitor Pereira, fora do Flamengo, não comanda mais a equipe, fim da era VP. Bom, e de acordo com a apuração aqui nossa, né, da ESPN, tem algumas questões que a gente precisa ficar de olho, né, que a gente pode depois passar pro Pedro também. Que o Marcos Braz gosta da ideia do Jorge Jesus e vê ele como uma opção para acabar com esse fantasma também. É o único que traz paz. Paz, 100% de paz. Se não der certo, pelo menos acaba. Fiz o que precisava. O Landim tem essa questão até de ego ferido com a saída do Jorge Jesus, porque ele sai, ele renova e cai fora. E que o Tite talvez não seria uma opção pro rubro-negro. Pedro, você tem alguma dessa escala aí de... E outra, será que eles esperariam esse um mês? Porque é só conferir aqui, são 8 rodadas do Campeonato Brasileiro. Tem a Copa lá que eles estão esperando, né? E tem Libertadores. Tá na semifinal. Não, sem contar, além da Libertadores, são 4 rodadas da Libertadores. E aqui no Campeonato Brasileiro, se você esperar um mês, são 8 rodadas. E dizem que um campeonato você perde em 8 rodadas ali na teoria do Guardiola, né? Ô Pedro, você acha que o Flamengo esperaria esse mês? Olha, Bruno, uma questão bem grande essa, hein? Se o Flamengo esperaria ou não, porque é um mês, talvez seja mais de um mês, né? Se pegar o calendário, acho que vai além disso. Seria um mês e meio, bem chave talvez para o Flamengo, o início de Brasileiro, rodadas importantes ali
da Libertadores, tem a questão de confrontos da Copa do Brasil, você pode comprometer bastante a temporada já nesse início. Então não sei se o Flamengo conseguiria esperar esse tanto. No fim de 2021, o Jorge Jesus até sinalizou de alguma maneira para o Flamengo esperar ali 2, 3 meses. O Flamengo não quis esperar não naquele início de temporada. Houve até um grande ruído ali nesse sentido, e aí acabou que ele saiu logo depois do Benfica. Houve um desgaste bem grande ali nesse sentido também. O Flamengo vive nessa ideia do Redentor, da volta do Jorge Jesus. Houve um desgaste bem grande com o presidente Rodolfo Landim, porque ele se sentiu, não sei se traído seria uma palavra exagerada, mas se sentiu... enfim, não se sentiu à vontade com a escolha do Jorge Jesus de, enfim, apertar a mão, renovar o contrato e um mês depois sair, depois no fim de 2021 ter até recebido os dirigentes lá em Portugal, na casa dele, depois de ter convocado a coletiva lá, o auxiliar dele falar que não ia sair, colocado uma nota oficial, então um desgaste público até para o Flamengo também, e depois ter vindo aqui para o Brasil, ter concedido aquela entrevista ano passado ao jornalista Renato Maurício Prado, um desgaste muito grande, o Paulo Souza já sob fortes críticas, isso tumultuou demais o ambiente, então havia um desgaste muito grande com o Jorge Jesus, mas é aquele nome, como disse a Mari aí, que traz um pouco de paz, traz um quentinho no coração para a torcida, para muita gente aqui dentro também, então todo mundo acredita que seria o redentor aqui para de fato tentar colocar, ou então afastar o fantasma de vez, né? Porque pode voltar, não dar certo, e aí voltou, não deu certo, o Flamengo toca a sua vida dali para frente. Então é mais o nome que o Flamengo vai procurar, só que tem que resolver com o Fenerbahçe e também ver se o Jorge Jesus aceita voltar por agora. Estou tentando até buscar essas informações, se ele estaria mais aberto nesse sentido, e o Sampaoli está ali. Está desempregado no momento, é um nome muito forte, mas tem os poréns que todos aí, vocês conhecem bem lá do Atlético e tudo mais, conhecem os poréns do Sampaoli. Volta, resolve tudo isso. É um pedido de 2000 anos esse, Mariana. É verdade. Mas assim, pelo amor de Deus, volta, porque aí resolve, sabe? Viver com esse fantasma e dele também resolve a sua vida. Páscoa, venha um momento para o Jesus voltar. Aproveita esse momento. Qual é o segundo ponto? O segundo ponto é, o Sampaoli ou vai ser uma combinação perfeita ou é uma bomba atômica? Eu acho que os dois são muito bons. Os dois. O Jorge Jesus deixou muito claro o tamanho do potencial dele, o tamanho da identificação dele com o Flamengo. E ele resolve rápido e acho que ele faz o time jogar e faz o time arrebentar. Acho. A gente não... Bom, primeiro, se te oferecerem o mundo ideal, não acredite. Todos têm problema, todos. Agora, vamos tentar minimizar os problemas e ver as virtudes. Acho o Jorge Jesus ótimo. Sampaoli, acho ótimo. E aquele cara ama o campo, o time dele joga, é uma coisa inacreditável de tão bonito que faz. Mas fez com o Santos, fez com o Atlético. Não sei não, hein, com esse elenco. Acho que aí tem um ponto. O Jorge Jesus me parece que ele administra melhor o elenco. Então... Que ele chega e os jogadores sabem o tamanho dele também. Não, ele é o único técnico que chega hoje do mesmo tamanho dos jogadores que estão lá. Qualquer outro técnico vai chegar por baixo. Não, e não é nem pelo ótimo, trato. Repito, mas ele tem lá no dia a dia alguns dos seus problemas de relacionamento com os outros. E não só pelo trato também, acho que a questão até física desses jogadores. Como adaptar o estilo de jogo, às vezes, do Sampaoli, que pede dois jogadores abertos, com velocidade, marcação, pressão, é um time muito intenso. Esses jogadores entregam isso? Mais difícil, né? Esses jogadores abertos, né? O tal ponta com o pé do lado, o Flamengo não tem, né? O Flamengo pode ter o ponta com o pé invertido. Pode botar o Marinho de um lado, o Cebolinha do outro, mas driblando para o fundo, como o Sampaoli gosta, não tem. Mas aí é questão de inteligência dele de trabalhar com excelente material humano que o Flamengo tem para trabalhar e encontrar outras soluções. Um técnico não pode querer jogar sempre da mesma forma, com elencos diferentes. Agora, o tamanho do buraco que o Flamengo se meteu é tão grande que, seja qual for o técnico, o Jorge Jesus, o Sampaoli ou qualquer outro que possa vir, vai ter muita dificuldade para fazer o time jogar. Porque, olha só, a gente já aguentou aí 3 meses e pouco do Vitor Pereira. E errado desde o início. E as pessoas falavam, calma, ele próprio, está no início do trabalho, estamos entrando, estamos encontrando. Sendo que nesse período o Flamengo teve
um calendário relativamente apertado, mas ainda teve alguns descansos. A partir de agora, o Pedro pode até me certificar disso ou não, acho que o Flamengo não vai ter mais meio de semana livre. E cabe lembrar que o Jorge Jesus, quando chegou em 2019, primeiro, ele veio numa parada, acho que de Copa América. Sim. Ele teve 20 dias para treinar o time. Depois, ele logo em seguida foi eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense e ganhou semanas livres, porque o início é conturbado, ele é eliminado pelo Atlético Paranaense. Aquela imagem do Felipe Luiz, não conseguindo chegar no jogo. A derrota para o Bahia foi a última, porque ainda teve aquela derrota para o Emelec lá em Guayaquil, depois ele consegue passar no sufoco nos pênaltis pelo Emelec, perde para o Bahia, e a partir daquela derrota com o Bahia, o Flamengo começa a ter meio de semana livre. E é ali que ele desenvolve o trabalho e o time decola. Não decola de imediato. A saída do Vitor Pereira, você foi contra desde o começo, dizia que o Flamengo estava fazendo M. Desde o começo, e agora o homem está indo embora sem ganhar nada. Detalhe que ele saiu do Corinthians dizendo: vou pro Flamengo para disputar títulos. Não ganhou nada, velho Vamp. Boa tarde, Tico. Parabéns pela empolgação. Boa tarde, Fausto. Boa tarde, professor Vanderlei. Foi bem até o final. Ele vai bem, depois ele quebra depois no final. Não, ele foi bem, né? O Vitor Pereira, Jorge Jesus, direção do Flamengo. A verdade é o seguinte, né? Lógico, o Flamengo ele vem demitindo técnicos e é aquele clube que vem ganhando título, né? Eu tava falando até isso pra você ontem no Rei da Resenha. Que eu digo, pô, como é que pode? O time vem ganhando títulos. Parece que aquele time que tá numa seca de títulos, financeiramente tá mal, não sei o que. A gente vê outros clubes aí no Brasil, né? Que tá vendo essas dificuldades, o Cruzeiro tentando se organizar financeiramente, São Paulo, o próprio Corinthians e outras agremiações. E o Flamengo vem demitindo treinadores, aí você fez uma soma rapidinho, aí deu quase 40 milhões. 40 milhões hoje no cofre do São Paulo, no cofre do Corinthians e de outros assim, né? Até o próprio 40 milhões tirando os salários. Tirando o salário, mas o salário eu não conto porque o cara está em atividade, está trabalhando. Então se combinou aquele salário, está sendo justo. Ele está indo lá fazendo merda ou não, recebe eu concordo, Fábio, mas você fazer um mau negócio. Você pagar mais de 1 milhão pro Paulo Souza para ser aquele papelão. Aí combinado. Quase 2 milhões pro Vitor Pereira. Combinado o valor de salário. O salário, tá bem, conta como despesa, mas o cara está indo trabalhar. Agora o cara não ir trabalhar, você dá 15 milhões para um, 5 milhões para outro, 3 milhões para outro. A soma total deu 40 milhões aí que você está falando. O que é prejuízo no salário é no caso do Luan, do Corinthians. Tá lá. O cara tá inativo lá no clube, mas ainda e os tá caras indo. bancando o salário. Tá indo. Se bobear é até melhor, hein? Porque o Luan pelo menos não faz nada. O Vitor Pereira e o Paulo Souza fazem merda. É diferente. Aí é o seguinte, eles ganham isso pra atrapalhar. Mas eles ganham pra atrapalhar. Aí você pega o Rogério Ceni, foi campeão, 4 títulos, você fala aqui, jogando mal, não sei o que. Aí os demais, o Dorival Júnior, cara, ganhou, que a gente fala assim, como é que o Dorival é campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, o Flamengo tira o do Corinthians, que perdeu pro Dorival, o Zico falou isso. Todos nós aqui compartilhamos a maioria do mesmo pensamento de não tirar um treinador campeão e ao mesmo tempo respeitando também porque o Flamengo não quis renovar. Uma posição da diretoria surpreendeu, foi levar o Vitor Pereira, que não tinha feito esse grande trabalho no Corinthians. Chegou na final de Copa do Brasil, mas olha a sequência da Copa do Brasil pro Corinthians chegar naquela final no Maracanã, onde falou que o Flamengo foi dominado. Mentira, ele conseguiu um empate e o Flamengo teve as melhores oportunidades no jogo de ganhar. Ganhou o Flamengo, campeão. Aí 40 milhões. E quem é o responsável por esses 40 milhões? Alguém tem que ser responsável, né? Por essa despesa toda, né, pessoal? De 40 milhões no cofre do Cruzeiro, do Bahia, do Vasco, é 10% da dívida do Cruzeiro. Quando o Ronaldo pega a SAF por 400 milhões, né? 40 milhões, 10%. Quer dizer, é de se esperar, né? Oh, will you fucking fight back?